Então, voltando aqui à nossa transição entre essa parte de pixels que a gente trabalhou no começo e a gente vai experimentar uma outra ferramenta que é o Figma, que são ferramentas que a gente vai usar para cortadora laser. São ferramentas que a gente chama software de vetores, desenho vetorial. Então, o que é isso? Então, lembrando que a gente fez aqui uma imagem foi que tinha 10 pixels por 10 pixels, lembra? Eu vou pegar uma caneta aqui de pixel art, certo? E eu já desenhei aqui o grid, você lembrando que quando a gente desenha, quando a gente trabalha com a imagem em pixels, a gente está trabalhando com um grid, não é, de cores, onde a gente preenche cada quadradinho desse com a cor e obtém assim uma imagem cheia de cores e pixels, mas quanto mais a gente tiver, mais definição a gente vai conseguir. Então, se eu vim aqui para um desenho que eu peguei da. Não esqueci quem era, mas se a gente dá uma olhada aqui, eu vou usar ele como base para depois. Mas se a gente vê, a gente tem um desenho aqui. Esse desenho, na verdade, ele é formado por pequenos quadradinhos de pixels. Estão vendo eles aqui? Pixels coloridos, na maioria azul, um azul mais escuro, azul mais claro, depois tem um roxo, certo? Então todas as imagens que a gente vê, foto, filme, todas elas são feitas por pixels, certo? Então, se a gente for mais a fundo para entender como funcionam esses pixels, a gente vai ver que esse grid ele é composto por cores e por posições. Então está aqui essa mesma imagem, eu fiz aqui um esquema para entender. Essa mesma imagem que a gente tinha de quadradinhos, cada um vai ter uma cor, por exemplo, esse primeiro pixel é preto, esse outro é branco. E eles vão ter uma posição. Então, esse grid é baseado no grid cartesiano. Então, ele tem o x e o y. Esse primeiro pixel ele fica na posição 0, 0. O outro pixel, à direita dele, fica na linha onde o x, o y é 0. Então esse segundo pixel aqui ele vai estar na posição x1 e y0. E assim por diante. Esse aqui, o x é 2 e o y ele continua na linha onde o y é 0. Né? Se eu passar para outra linha, eu vou ter aqui o y é 1. Então essa primeira linha, essa primeira coluna, o x é 0, mas eu estou na segunda linha, que é o y igual a 1. Por coincidência, essa linha da diagonal aqui, ó, o x é 1 e o y também é 1. Aqui na posição 0, o x é 0, o y é 0 também. Então, assim por dentro, a gente tem todas essas posições baseado no sistema cartesiano. Então, as posições são x e y. E assim a gente vai definindo, quando a gente pinta lá no Krita cada quadradinho desse, a gente define a posição e pinta com a cor que a gente quiser. Professor, então se eu voltar lá no Krita e eu quisesse pintar só os quadradinhos da diagonal. Então eu vou apagar aqui os outros, na verdade não vou apagar, vou pintar eles de branco. Todos os outros pixels que não estão na diagonal, eles vão ficar pintados de preto. Certo? Então, aqui eu consigo fazer manualmente, é fácil. Eu consigo pintar um por um. Se eu quiser, por exemplo, pintar de vermelho, eu pinto esse e esse. Né? Vou cuidando aqui para ver. Opa. Eu não quero pintar os outros, eu quero pintar os da diagonal. Certo, professor, isso aí é fácil. O que aconteceria se eu fizesse uma imagem maior? Eu quero então uma nova imagem aqui. Só que ao invés de 10 por 10 pixels, eu fizesse uma imagem de 1000 por 1000 pixels. Ou seja, uma imagem de 1 megapixel. Essa imagem é enorme, né? Então se eu fosse pintar ela quadradinho por quadradinho, essa diagonal, olha o trabalho que eu teria, não é? Eu quero pintar na mão, professor. Na mão você não vai conseguir.
fazer ele bem certinho nessa diagonal. Então eu tenho que ir um por um. Que trabalho, não é? Olha lá, vou fazer só o começo aqui para vocês verem. Vocês veem a quantidade de pixels que eu precisaria com cuidado para ter essa mesma diagonal. Mas existe uma outra saída. E como eu vi a coincidência aqui de que todos esses pixels da diagonal têm o mesmo valor, ou seja, o 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ou seja, o x é igual ao y, sempre. Tá? Então, eu poderia pedir para o computador para ele pintar para mim automaticamente todos os pixels da diagonal. É só dizer para ele, por favor, computador, por favor, Krita, pinte para mim todos os pixels cujo x é igual a y, certo? E isso é um comando, é uma equação, certo? E ele vai fazer isso automaticamente, tá? Então, existe no computador, então, essas ferramentas, que elas estão aqui, ó, são ferramentas vetoriais, e elas vão fazer esse trabalho por mim. Eu posso dizer, eu quero que você pinte de um ponto a outro automaticamente. É isso que acontece quando vocês desenham uma linha no Figma. Vocês estão construindo uma equação, certo? Essa equação vai me ajudar a pintar e a criar pixels automaticamente. Então eu tenho vários essas ferramentas chamadas de vetoriais, certo? Elas estão criando equações e algoritmos que automaticamente vão pintar pixels na sua tela, certo? Então, se a gente for aqui no GeoGebra, eu posso ver que equação é essa. Então, por exemplo, se eu começar do zero aqui, olha lá, apagar, no GeoGebra, vocês vão geogebra.org e eu vou pedir para ele criar uma equação aqui. Que equação é essa? É onde uma reta onde o x é igual ao y. Olha lá, e ele fica perfeitamente na diagonal. Se eu salvar essa imagem aqui, exportar imagem, copiar para de transferência, eu vou aqui no Krita, criar um novo arquivo a partir da área de transferência, um arquivo bem grandão, e está aqui a imagem, o GeoGebra então exportou para mim aquela expressão, né, que estava representada ali na tela. Ela está representada aqui em pixels, olha lá, é uma linha meio gordinha aqui porque ela tem vários pixels de espessura, mas ela bate certinho, né, com essa diagonal aqui, ó. Tá? Ah, professor, se eu quisesse desenhar uma outra, vou fechar aqui, uma outra linha que não fosse na diagonal, fosse, por exemplo, aqui, ó. Essa onde o 2,0, 3,1, 4,2, 4,2, né? Onde o y é 4 e o x é 2. Qual é a equação que me faz pintar de preto todas esses quadradinhos que coincidem com esses resultados aqui? É onde o y é 2 e o x é 0. Então, pode ser aqui, vamos apagar esse aqui, onde o y, y menos o x vai ser igual a 2. Não, ao contrário. O x menos o y é igual a 2. Então ele desloca, certo? E ele vai pintar todas essas aqui, ó. Se o x for 2, menos 2, 0. Se o y for 3, menos 2, 1. Se o 4 for... se o y for 4, menos 2 dá 2, certo? Então, aqui bate certinho nessa equação. Então,
os vetores são essas equações que a gente vai fazer ao invés da gente pintar pixel por pixel. Figma, ele cria também esses vetores e como é que ele trabalha com essas ferramentas vetoriais. Então eu vou criar aqui um exemplo de um arquivo, por exemplo, de 100 por 100 pixels. Eu vou, dentro do Figma, criar essa ferramenta de frame e ela tem aqui um tamanho, ó, tá 137 por 145. Eu posso ajustar isso aqui nessa barra lateral e colocar aqui 100 por 100. Certo? Eu posso renomear esse frame. Esse frame eu vou chamar de professor 100 e vou chegar perto aqui para ver e eu vejo já o grid, tá vendo? Como se fosse uma imagem no Krita, mas não é. É assim, ele vai reproduzir, ele vai finalmente, o resultado final vão ser pixels, mas a gente vai estar aqui sempre trabalhando com ferramentas vetoriais, ou seja, fórmulas matemáticas e algoritmos que vão pintar esses pixels automaticamente para mim. Então o primeiro exemplo que eu vou dar aqui é um quadrado. Vamos criar aqui um retângulo aqui, quadrado. Se eu crio ele inicialmente, eu posso modificar ele com esses cantos aqui quadradinhos, né? Eu vou modificar a quantidade de pixels que ele está pintando, né? Então o que me importa aqui é o caminho que ele criou, baseado nessas coordenadas aqui, e ele está dizendo tudo que estiver dentro desse caminho eu vou pintar de uma certa cor, nesse caso o cinza. Se eu movimentar ele aqui, eu vou aumentar e eu posso também novamente aqui dar por exemplo, 50, 50, determinar o tamanho dele, certo? Opa, 50. Então tá aqui. O Figma, ele tem esse magnetismo, que se chama esses snaps, que guia um pouco a movimentação desse vetor aqui, desse vetor do quadrado, que eles chamam de retângulo. E eu vou ver que quando eu insiro ele aqui dentro do meu frame, ele está listado aqui na lista de objetos. Não são layers, a gente vai ver que são um pouco layers, mas não são. São a lista de objetos do meu desenho. Eu posso aqui em Fill mudar. Então ele está agora dizendo, ó, todos os pixels dentro desse caminho vão ser pintados de vermelho, né? E eu posso também tirar, jogar fora esse preenchimento aqui. Então, de repente, eu fico com nada, nem um preenchimento, nem um contorno, mas ele continua listado na minha lista de objetos aqui, né? Posso, inclusive, mudar o nome dele aqui também, quadrado. Certo? Eu posso desligar e posso travar ele. Esse cara continua aqui, sem preenchimento, sem contorno. Ele é o que, então? Ele é um vetor, ele é um caminho, ele é uma determinação de quantos pixels eu estou circundando aqui, certo? Vamos criar outro aqui só para a gente ver. Olha lá, esse agora tem um preenchimento e esse aqui não. Eu posso selecionar esse aqui, tanto como aqui. O quadrado original vou mudar e adicionar agora um preenchimento. Ele tem agora a possibilidade de preencher esses pixels aqui de várias cores. A ordem vai importar. Então, por exemplo, o quadrado novo que eu criei, quadrado cinza, ele está na frente do quadrado vermelho. Tá? Se eu mudar a ordem, ele vai para trás. Certo? Mas o que esse cara está fazendo? Ele está escolhendo e determinando quais são os pixels que estão dentro da ordem dele aqui. Eu vou então fazer um teste aqui para vocês e eu vou exportar, certo? Eu vou primeiro fazer com que ele preencha todo o fundo, por exemplo, ele vai do primeiro ao último pixel. Tá? E
Eu vou criar um novo aqui dentro, no centro, com o Shift ligado. Eu já crio um quadrado aqui dentro. E ele vai ficar bem no centro também. Aqui. Então eu tenho uma imagem de 100 por 100 com dois vetores quadrados, cada um determinando uma área. E eu vou experimentar exportar ele. Então, exportar o que quer dizer? Ele vai renderizar, ele vai transformar esses vetores que eu desenhei. Ele vai realmente pintar os pixels e a gente chama isso de renderizar. Então, eu vou clicar aqui em Export. O tamanho é 1. Aqui é o nome do arquivo e eu vou exportar. Chama professor 100 e ele está aqui, um arquivo PNG, que é um arquivo de pixel, ou seja, são informações dos quadradinhos, e eu vou pedir para ele abrir no Krita. O Krita vai abrir aqui. E está aqui o meu arquivo. Olha lá, os pixels estão aqui. Ele tem realmente, vamos ver qual o tamanho dele, a imagem. Dimensionar a imagem para o novo tamanho. Ele tem 100 por 100 pixels. Tá? E está aqui o desenho em pixels. Vamos fazer um outro teste. Eu vou agora desenhar uma linha que vai exatamente desse primeiro pixel a esse último pixel na diagonal. Vou criar aquela diagonal que a gente estava desenhando lá. Ó, eu venho até aqui, certo? Posso puxar um pouco mais para cá. Aqui também. E eu tenho aqui essa diagonal. Se eu olhar de perto, eu vou ver que ela ainda não está pintando os pixels, tá vendo? Ela poderia aqui, ó, pintar isso aqui, ele está passando pela metade, mas aqui ele não está determinando ainda, porque eu posso ainda trabalhar com essa linha e mudar, por exemplo, a quantidade de pixels da espessura que ele vai pintar. Eu vou deixar 1, certo? As cores, tudo isso eu vou poder mudar dinamicamente. Eu não estou pintando os pixels ainda. Eu estou ainda usando esse vetor, que é essa linha, esse cálculo aqui da diagonal. Novamente, eu vou exportar vetor 1. Estou selecionando, não vai dar certo. Se eu vir aqui em Preview, ele só vai exportar isso. Eu preciso selecionar todo o frame. Aqui, seleciono, cliquei no frame aí, ele vai exportar todo o frame. E vou salvar novamente. No arquivo ele vai então renderizar, ele vai passar pixel por pixel para ver onde é que tem um vetor passando por ele. E ele transformou essa imagem vetorial em uma imagem em pixel. Eu vou novamente abrir com o Krita. E aí a gente vê aqui o resultado, minha imagem de 100 por 100, aqui a diagonal que eu criei rapidamente graças a uma ferramenta vetorial. Certo? Ele criou aqui, ó, uma suavização, que é normal que ele faz isso, mas está aqui. Ah, professor, como é que eu posso melhorar isso aqui? Eu só posso melhorar isso se eu tiver uma imagem com mais pixels. E é isso que ele pode fazer. Eu posso pedir que na exportação ele crie uma imagem 10 vezes maior. Ou seja, uma imagem que tenha 100 pixels, ela vai ficar com 1000. Que ela, novamente, vou fazer uma imagem de 1 megapixel aqui. Já salvou minha imagem PNG. E tá aqui ela tem 1000 por 1000. Vamos dar uma olhada de perto. Ela tem... vou abrir no Krita. Abrir com o Krita. Aqui. E olha lá a diferença. Então, se eu olhar de perto, tá aqui os pixels, só que ele gerou uma imagem com 10 vezes mais pixels, mas sem problema, porque o Figma, esse sistema que eu criei aqui, é um gerador de imagens que pode ser qualquer tamanho que eu quiser. É importante que eu tenha determinado aqui que eu quero pintar todas as diagonais, certo? E vamos ver mais alguns detalhes então, né? A gente vai ver mais detalhes agora sobre como mexer e quais são os tipos de vetor ou de forma de editar esses vetores que a gente tem. Então,
Voltando aqui, eu tenho um frame, esse frame tem 100 por 100, eu tenho um retângulo novamente. Esse retângulo eu coloquei ele bem no centro aqui, certo? E eu posso editar ele de algumas formas aqui. A primeira, se eu clicar aqui na borda, eu tenho esses quadradinhos aqui que me fazem, se eu apertar em Shift, eu transformo a escala dele aqui, certo? Mas eu não estou editando a forma em si. Como é que eu faço para editar a forma em si? Eu posso clicar duas vezes e aí eu entro nessa edição da imagem aqui do vetor. Esse vetor tem esses segmentos aqui e tem os pontos determinantes desses segmentos, né? Que eu posso mover eles, certo? Para sair dessa, eu posso clicar duas vezes fora, eu posso clicar aqui para entrar de volta, eu posso fazer done para sair de novo, certo? Então vamos voltar aqui, dois cliques, entrei na edição. A barra muda, aqui eu tenho algumas ferramentas. A principal é a seleção e essa canetinha aqui que eu vou ver que eu vou poder adicionar novos pontos onde eu quiser. Por exemplo, ele sempre propõe eu criar pontos no meio aqui. Ó. Então posso criar um ponto e com Shift fazer um chapeuzinho aqui. Certo? Eu posso também, com essa canetinha e com o botão Alt, eu acho, eu posso, se experimentei um desses botões ao lado do espaço, você transforma essa canetinha nesse apagador com menos e ele diminui aqui. Certo? Eu posso então, por exemplo, transformar esse quadrado num triângulo. Certo? E eu posso também jogar fora esse preenchimento com esse tal de bucket aqui, que é um balde. Então posso de repente jogar fora, ele não existe mais. Ou posso clicar de novo e ele volta a existir. Isso porque a gente vai ver que a gente pode, por exemplo, fazer um desenho aqui fora. Ó. E eu quero fazer com que tá vendo? Se eu sair, o meu desenho continua sendo esse aqui. Eu posso dizer que a parte de dentro do desenho não seja essa aqui, mas sim essa aqui. Como é que eu faço? Eu entro no desenho de volta, venho no meu Paint Bucket, pinto aqui e jogo fora essa parte de dentro. Então o resultado aqui, agora o meu desenho, ele tem essa parte de fora aqui. Certo? Vamos ver uma outra forma de trabalhar isso com as operações booleanas.